Caríssimas irmãs, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo, celebramos hoje as duas colunas da nossa igreja, as duas colunas que sustentam a nossa fé, as duas grandes colunas que sustentam a nossa fé, Pedro e Paulo. Na sexta-feira nós celebrávamos os protomártires romanos, aqueles primeiros cristãos que em massa entregaram a sua vida por Cristo para defender até o fim o valor da fé, a fé que é anunciada pela igreja acima de toda e qualquer coisa, inclusive da própria vida. Dentre estes protomártires estavam os que nós hoje celebramos, Pedro e Paulo. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, que foi decapitado. Essas informações vocês já sabem. Mas nós celebramos separadamente Pedro e Paulo, tamanha é a sua importância para a igreja que Cristo fundou e que quer que continue existindo por uma simples razão, muito simples: levar as almas para o céu, ponto. A missão da igreja é a salvação das almas, ponto. A missão da igreja não é, em última análise, fazer quermesse, construir obra, atividade social e fazer reunião do CPP e melhorar a pastoral do dízimo e tantas outras coisas que são objetivos menores da igreja, que estão ali presentes dentro da igreja. Mas acima de tudo, o objetivo principal da igreja é a salvação das almas, é a nossa felicidade eterna. E a consciência que os cristãos, pelo menos os primeiros, tinham desse fato era tão grande que eles, inclusive, entregavam a própria vida por causa disso. Eles não eram martirizados simplesmente por causa de um amor apaixonado pela igreja, porque para mim a igreja é muito importante. Não tem nada disso. Esse relativismo moderno não existia no pensamento dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Eles entregaram a vida pela fé que era anunciada pela igreja, pelos sacramentos que eram administrados pela igreja, por este caminho de salvação que só a igreja poderia ofertar ao mundo por determinação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles entregaram a sua vida por ela, porque sabiam que ela era o caminho de salvação, não só para si, mas para todos, absolutamente todos, do mundo conhecido e desconhecido. Nós aqui na América também, para todos absolutamente. Fora da igreja não há salvação, é uma frase famosa já há muito tempo e utilizada por muitos santos padres lá no início da igreja, lá no início da história da igreja, para dizer exatamente isso. Não tem como se salvar sem passar pela igreja católica, apostólica, romana. Não tem como, é impossível. É claro que existem algumas situações extraordinárias que nos permitem considerar como que a pessoa pode ser salva caso ela não tenha de maneira alguma a possibilidade de conhecer a Igreja Católica. Mas nós não vamos entrar nesse caso, nessa questão. Isso vai nos levar para muito longe. O ponto que eu quero afirmar aqui hoje é este: fora da igreja não há salvação. E isso se manteve muito firme dentro da vivência dos cristãos e fez com que eles, aos montes, entregassem a sua vida por causa desta igreja, por causa desta fé, por causa do Cristo que se manifestava agora de maneira visível na igreja, seu corpo místico. A igreja é o corpo místico de Cristo, e se Cristo é a causa da nossa salvação, de fato não pode haver outro caminho de salvação, é Cristo o nosso Salvador. Ele fundou a igreja é seu corpo, pronto, ali está o caminho da salvação. E os mártires aos montes entregaram a sua vida por isso. Só no período do Império Romano, ali nos 3 primeiros séculos da igreja, foram 7 milhões. É muita gente entregando a sua vida por Cristo, pela igreja. Mas, no século XVI, 1500 anos depois da igreja ter sido fundada, chegou o eleito, o iluminado, aquele que sabia de todas as coisas muito mais do que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo,
senhor Martinho Lutero, e disse: não, placa de igreja não salva ninguém. O que salva é a fé. E aí retirou a igreja da jogada. O que importa é ter fé no Cristo. Não importa a igreja. Depois disso, o Cristo já começou a ficar um pouco incômodo na prática da fé. Uns séculos depois, retiraram o Cristo da jogada. Não precisa acreditar no Cristo, basta acreditar em Deus. É Deus que salva, não é o Cristo assim, né? A igreja já estava fora há muito tempo. Agora estão retirando o Cristo. Para depois, no tempo em que nós estamos vivendo, já não precisa nem mais de Deus. O que importa é ter uma espiritualidade. É você estar em comunhão com a natureza, é você ter um cuidado ecológico, é você amar o próximo, coisas assim que quem é que vai questionar que são coisas boas? Ninguém questiona que essas coisas são coisas boas. Mas o problema não está nestas coisas. O problema está na falta de hierarquia dessas coisas. O que é o mais importante? É salvar a natureza ou é salvar as nossas almas? Não precisa nem responder, né? O Papa Bento XVI, no segundo ano de seu pontificado, ele começou uma série de audiências para falar a respeito da importância dos apóstolos na fundação da igreja. E ele citou um teólogo luterano liberal que dizia o seguinte: o reino de Deus vem enquanto vem em cada ser humano individualmente e encontra acesso em sua alma e eles o acolhem. Uma frase muito bonita, né? Nossa, o reino de Deus vem a nós individualmente, a gente abre o coração, acolhe este reino e nós somos salvos. Mas aí o Papa Bento XVI chama a atenção para o seguinte fato: não funciona assim. Essa aqui é uma expressão um pouco piedosa para reforçar aquela ideia, Cristo sim, igreja não. Se nosso Senhor chamou os apóstolos e chamou 12, esse número não foi escolhido aleatoriamente. Ele chamou 12 apóstolos para refundar o povo de Deus, para construir algo novo. Não era uma continuação do judaísmo, era algo novo que estava sendo construído, uma igreja nova que estava sendo fundada, particularmente sobre a pessoa de Pedro, como nós vimos no evangelho de hoje. Ao chamar os 12, ao fundar a sua igreja e dar a esta igreja o poder de santificar as almas, de governar as almas a caminho da salvação, nosso Senhor estava ao mesmo tempo dizendo que não, o reino de Deus não vem até nós de maneira individual. Existe uma dimensão profundamente comunitária aqui, profundamente. A salvação é pessoal, é claro, porque nós escolhemos se nós queremos ser salvos ou não. Mas não é assim, eu me salvo e o mundo que se vire por conta própria. Minhas irmãs, as senhoras sabem muito melhor do que nós que o Carmelo é apostólico, que as senhoras estão aqui por nós que estamos aqui, as senhoras estão aí por nós que estamos aqui. Se não há essa dimensão apostólica na nossa fé, não é só para as irmãs carmelitas, é para todos nós. Essa dimensão comunitária, a nossa fé vai se perder num individualismo infértil, que não gera fé, não gera vida. Por isso a dimensão eclesial da nossa fé, ela precisa ser sustentada até o fim, porque afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. Se nós queremos ser salvos, nós precisamos tocar o corpo de Cristo. O corpo místico, mas é o corpo dele, uma nova forma de expressão do corpo dele. É tocando o corpo dele que nós somos salvos. E por isso precisamos até o fim testemunhar, afirmar, defender a igreja e dizendo: fora da igreja católica não há salvação. Essa é a nossa fé de 2000 anos. Em relação a Pedro e Paulo, que tinham isso de maneira muito viva, bom, como é que nós vemos toda essa doutrina ser aplicada na vida deles? Importa dizer o seguinte, num primeiro lugar:
Quando o cristianismo começou a se desenvolver após Pentecostes, logo formou-se dois grupos distintos que não dividiam a igreja, muito pelo contrário, só manifestavam a riqueza daquilo que Cristo veio fazer. Um grupo mais ligado à cidade de Jerusalém e outro grupo mais ligado à cidade de Antioquia, ao norte. O grupo ligado à cidade de Jerusalém, exteriormente, não internamente, exteriormente, parecia um ramo mais piedoso do judaísmo, mas não era nada disso, mas parecia, porque eles ainda continuavam de alguma forma com algumas práticas judaicas. Agora, aqueles cristãos que estavam mais ligados ao polo norte, na cidade de Antioquia, eram cristãos provenientes do paganismo, que não tinham nenhuma relação com o judaísmo. Cresceram adorando vários deuses, jogando incenso para vários deuses, participando daqueles costumes bem pouco morais das suas culturas, mas foram resgatados por Cristo. Nosso Senhor veio para salvar a todos. O povo de Israel foi formado para salvar o mundo todo, para ser canal da graça para o mundo todo. Eles só se esqueceram disso, ou não quiseram crer, podemos dizer assim também, porque acabaram matando Cristo. E esses dois grupos que foram formados, eles manifestavam a riqueza do Evangelho, da palavra de salvação. Deus veio, através do Cristo, para salvar o seu filho primogênito, Israel, e muitos aceitaram a salvação. Muitos fariseus, inclusive, se converteram. Na Bíblia nós temos pelo menos dois, Nicodemos e José de Arimateia. E o que hoje nós celebramos? Paulo era fariseu. Ele era da categoria dos fariseus. Mas Paulo, que foi chamado de uma maneira completamente extraordinária, foi chamado para servir a igreja de Cristo, sendo ele fariseu de origem, judeu de origem, foi chamado a servir a igreja de Cristo no meio dos pagãos, particularmente no meio dos pagãos. Quando Cristo apareceu para ele pela primeira vez, disse a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Cristo? Aparentemente não, ele estava perseguindo os cristãos. Olha aqui, já no início da conversão de Paulo, a dimensão eclesial da nossa fé aparecendo. Jesus manifestando: se você persegue os cristãos, você persegue a mim, eles são membros do meu corpo. Perseguir a eles significa perseguir a mim, amar a eles significa amar a mim. E Paulo desenvolveu a sua fé no seu processo de conversão e tudo o que aconteceu em sua vida ao longo dos próximos anos, se preparando para servir a Cristo na igreja. E assim ele saiu mundo afora, evangelizando, criando várias comunidades, chamando muita gente à salvação, batizando, pregando a palavra, instituindo outros líderes para as comunidades, ordenando homens para darem continuidade ao seu trabalho nas comunidades, quando ele não estivesse mais por perto, e afinal de contas o meio de comunicação daquela época era bastante pobre, não dava para se comunicar com tanta facilidade como hoje em dia. E os pagãos acolhiam a fé. Eles aceitavam ser batizados, eles aceitavam a vida nova que o Cristo estava ofertando para eles através do apostolado de Paulo, de São Paulo, e aquilo causou um grande júbilo para os cristãos que já haviam recebido a fé, quando Paulo voltou para Antioquia e começou a testemunhar o que é que tinha acontecido naqueles 4 anos de missão em que ele passou rodando a região sul da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Foram 4 anos muito difíceis. Ele foi espancado quase até a morte. Apedrejado, na verdade. Quase até a morte. E ele voltou e falou para os cristãos de Antioquia o quê? Menino, você não sabe o que me aconteceu. Quase me mataram. Não falou nada disso. Ele chegou lá e falou: como Deus é bom. Glorificamos a Deus. Na região dos pagãos, levamos a fé para esse povo que era completamente dominado pelos seus ídolos, por forças diabólicas que os atrasavam, que os faziam se perder no egoísmo e na imoralidade. Essas pessoas foram salvas, e o povo todo em júbilo e alegria louvava a Deus. Mas
havia um grupinho em Antioquia, um grupinho particularmente formado por ex-fariseus, conversos fariseus que eram cristãos, ligados àquele cristianismo mais judaizante lá de Jerusalém. Repito, gente, não era uma seita judaica, tá bom? Aparentemente apenas os cristãos mais ligados a Jerusalém, aparentemente apenas eles pareciam uma seita mais piedosa do judaísmo, mas não era, já tinha separado, era outra coisa. Eles celebravam a Eucaristia, o judeu não celebra a Eucaristia. Mas alguns desse grupo começou a colocar problema no meio da festa que eles estavam realizando lá em Antioquia, dizendo: olha, acho que esse negócio não está certo, não. Sabe por quê? Porque Jesus cumpriu parte da lei mosaica. Jesus não disse como é que as pessoas deveriam ser acolhidas na igreja. Vocês estão batizando, mas e a circuncisão? Não vai circuncidar ninguém? Jesus mesmo disse que ele não veio para acabar com a lei, muito pelo contrário. Até o fim dos tempos, a lei iria se cumprir completamente. E o povo de Israel, o povo eleito, o seu filho primogênito, seria deixado de lado? Paulo percebeu um grande problema que estava sendo formado, uma grande tempestade que estava sendo formada, e a tempestade era a seguinte: Paulo estava livre para pregar o evangelho, batizando as pessoas e levando elas para o céu. Mas alguns, ligados a esse movimento cristão mais próximo do judaísmo, queriam prender o cristianismo ao judaísmo. E Paulo percebeu: se isso acontecer, o cristianismo, o evangelho, vai se tornar nada mais, nada menos do que uma seita judaica. E a salvação não vai ser universal. Vai permanecer sendo algo apenas para um grupinho de pessoas. Percebendo o problema, Paulo não pensou duas vezes. Eu preciso falar com o líder, com o dirigente. Eu vou até Pedro. E ele foi. Tomou o caminho para Jerusalém, subindo, chegou na colina santa de Jerusalém, e lá, tendo se encontrado com Pedro, Tiago menor e João, que ainda estavam na cidade, contou para eles tudo o que tinha acontecido ao longo de todo aquele tempo em que ele tinha passado lá na região da Ásia Menor, o seu processo de conversão e tudo mais. Desde a sua conversão até esse momento, passaram mais ou menos uns 13, 14 anos. E não nos esqueçamos, Paulo era aquele que todo mundo conhecia por ser assassino de cristão. Os apóstolos, quando ouviram o testemunho de Paulo, se rejubilaram. Meu Deus do céu, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Olha como a salvação está alcançando as pessoas, os pagãos. Isso é um sinal do Messias. O Messias veio de fato para acolher a todos, para levar a salvação a todos, porque não é só para judeu a salvação, é para todo mundo, absolutamente todo mundo, independentemente da nação, da cultura, da matriz religiosa, é para todo mundo a salvação. Crer em Cristo e ser salvo por Cristo através da igreja. E Pedro, quando viu o que estava acontecendo, numa reunião com os apóstolos e com a comunidade dos cristãos em Jerusalém, que estava bastante empobrecida e bastante debilitada, essa comunidade queria acabar logo, logo, Pedro tomou a palavra e disse o seguinte, são palavras dele lá dos Atos dos Apóstolos no capítulo 15, como que para defender São Paulo, dizendo o seguinte, palavras de São Pedro: irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que deu a nós. Tem um episódio bastante marcante nos Atos dos Apóstolos, em que os pagãos recebem o Espírito Santo como os apóstolos e Nossa Senhora reunidos em cenáculo receberam. É quase um novo Pentecoste que acontece com aquele grupo de pagãos, de pessoas não ligadas ao judaísmo. E aí? Faz o quê? É só para os judeus a salvação? Tem que circuncidar? Tem que cumprir os preceitos rituais da lei mosaica, que eram impossíveis, inclusive, de serem cumpridos?
E Pedro retoma o seu discurso ressaltando justamente esse ponto. Ele diz: ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Falando dos pagãos, né? Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações, como purificou o nosso coração, né? E aí ele diz: por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo, um peso, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O peso da lei, que ninguém dava conta de cumprir. Nem os fariseus, mas eles diziam que tinham que cumprir, por isso eram acusados de hipócritas por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que agora, sabendo que Deus, pela fé, pela graça, nos salvou a todos e salvou gratuitamente, porque agora vocês irão impor a lei sobre o peso dessas pessoas, se nem nós damos conta de cumprir? Por quê? E ele conclui o seu discurso dizendo: nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. O que Pedro estava dizendo aqui nesse discurso era o seguinte: o próprio Deus, em primeiríssimo lugar, tomou a iniciativa de salvar os pagãos. Ele chamou os pagãos à salvação. Ele. Nós não temos nada a ver com isso. E nós vamos nos submeter aos desígnios de Deus. Em segundo lugar, Paulo estava ressaltando: se nós formos voltar a cumprir a lei, o que é que nós iremos fazer quando pregarmos a salvação provinda de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que a lei tem que ser cumprida, sendo que nem nós mesmos damos conta de cumprir a lei? O Senhor cumpriu alguns preceitos da lei, mas tantos outros ele abriu mão, para que pudéssemos viver a liberdade que a graça nos proporciona. E por fim, esse discurso de São Pedro ressalta justamente isso: a salvação é obra exclusiva, gente, exclusiva da graça. Da graça. Nós o que fazemos? Nos abrimos para receber a graça, que chega até nós quando somos justificados, particularmente pelo sacramento do batismo. Então ninguém precisa ser circuncidado. Ninguém precisa cumprir a lei mosaica. Os 10 mandamentos permanecem válidos, com toda certeza. Mas todos aqueles preceitos que sustentavam a lei, nada disso. Ninguém precisa cumprir. Depois desse primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, em que os apóstolos se reuniram para discutir temas bem práticos a respeito da igreja, bom, uma grande alegria, uma grande felicidade tomou conta deles, porque eles viram o Espírito Santo agindo através da decisão deles. Eles agora estavam mais seguros do que fazer. Vamos batizar as pessoas, levar a elas a fé, a graça do Espírito Santo pelo batismo, e depois ensiná-las a viverem esta graça, a viverem esta fé até o fim, com um comprometimento moral, decisivo, de viver até o fim esta graça. Foi fácil? Não foi fácil. Tanto é que depois, um tempo depois, quando Pedro foi para Antioquia e passou um tempo lá também, ele ainda estava sendo um pouco influenciado pelo grupo dos judaizantes, que estava separando os cristãos. Pedro começou a recusar convites dos pagãos para almoçar com eles, começou a se relacionar apenas com os judeus, os cristãos mais puros, entre aspas, porque eram provenientes do judaísmo, e foi o momento que Paulo, na autoridade da verdade, chamou Pedro e disse: você está agindo errado, não é assim. A fé é para todos, a convivência é com todos, o amor é para todos. E Pedro, que tem a autoridade de governo da igreja, se submeteu, reconheceu que era assim mesmo. Esses dois grandes homens, Pedro e Paulo, não têm nada daquela visão romântica de amizade que nós muitas vezes trazemos na nossa imaginação. Nós somos melhores amigos, best friends forever. Pedro e Paulo, de mãos dadas, unidos para salvar o mundo. Não tem isso. A amizade deles estava solidamente fundada no desejo, sim, de salvar as almas. Mas cada um seguiu o seu caminho. Existem vários caminhos para salvar as almas e se salvar ao longo desse processo. Ficou decidido, isso são palavras do próprio Paulo,
ficou decidido que Pedro iria cuidar da pregação especialmente para os judeus e que Paulo iria cuidar da pregação especialmente para os pagãos. O que não aconteceu exatamente assim, é claro, né? Mas foi essa decisão que eles tomaram. E a igreja pôde receber um sopro novo, uma vitalidade nova, a fim de continuar o seu processo de evangelização e de salvação das almas. Então, meus queridos, o que é que nós podemos tirar desse palavrório todo? É o seguinte: em primeiro lugar, fora da igreja não há salvação. Nós precisamos não só crer, como viver isso daqui. Viver. Nós vamos sair discutindo à torta e à direita com quem diz que placa de igreja não salva ninguém? Não precisa disso no primeiro momento. Nós precisamos viver esse mistério. Esse mistério é para ser vivido por nós. E depois testemunhado, é claro, trazendo as pessoas cada vez mais para dentro deste mistério. Porque a fé profunda que os mártires tinham nisso, os fizeram anunciar o Evangelho e testemunhar com a própria vida e morte isso em que eles criam. Essa é a primeira coisa. Crer e viver profundamente esse mistério. Fora da igreja não há salvação. E a segunda coisa que nós podemos tirar disso tudo é o seguinte: a igreja é sim o corpo místico de Cristo. A igreja é sim santa. A igreja é sim a manifestação visível do Senhor que glorioso está sentado à direita do Pai, mas que continua agindo, tocando fisicamente em nós, através dos sacramentos. E continua anunciando a sua palavra a nós, através da pregação do magistério e de tudo que a tradição da igreja tem para nos oferecer. Mas isso não impede que falhas existam dentro deste organismo vivo, que os pecados se amontoem dentro deste organismo vivo. Pior para nós, é claro, mas sobre a igreja as portas do inferno não irão prevalecer. Então tenhamos paciência quando virmos que as coisas dentro da igreja parecem não funcionar muito bem como Cristo pensou num primeiro momento. Tá bom? Nós podemos resolver? Ótimo, vamos lá e vamos resolver. Nós não podemos resolver? Muito bem. A gente entra numa casa, põe uma grade e começa a rezar para que a resolução venha e a salvação alcance a todos. E também nós. Nós vamos lutar pela igreja até o fim. Nós vamos ser fiéis, testemunhas de Cristo, de Paulo e de Pedro. Estas duas grandes colunas que sustentam a nossa fé e que, por causa deles, do trabalho deles, por causa de Cristo, é claro, né? Mas por causa do trabalho deles, que acolheu a graça de Cristo, nós hoje temos fé. Se esse imbróglio todo não tivesse sido resolvido e o cristianismo tivesse se tornado um ramo da religião judaica, ora, dali a alguns anos o templo seria destruído, os judeus se dispersariam por todo o mundo e só voltariam para a Terra Santa depois da Segunda Guerra Mundial, e o cristianismo estaria onde? Nós teríamos fé? Nós, aqui, Cuiabá, Brasil, nós teríamos fé se o cristianismo tivesse sido reduzido a uma seita do judaísmo? É de se pensar. Não foi isso que aconteceu, graças a Deus. E nós temos fé. Graças a Deus e ao vigor e ao testemunho desses grandes homens, Pedro e Paulo. Honremos a nossa fé, honremos a nossa igreja e testemunhemos que somos filhos da igreja, uma expressão muito cara para as senhoras, eu tenho certeza. Honremos a nossa igreja e testemunhemos que nós somos filhos da igreja até o fim. A nossa igreja tem problemas? Sim, a nossa família também. Mas isso não significa que nós vamos abandonar a família, nem que nós vamos abandonar a igreja. Muito pelo contrário, nós amadurecemos e aprenderemos a amar esta família, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, caminho e sinal de salvação para nós todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.